ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente no WhatsApp no 973350038 e também, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Está no ar a primeira edição do Gente que Fala desta semana, com os nossos assuntos aqui para serem analisados, debatidos, discutidos. E para essa nossa conversa, eu apresento os nossos convidados. Primeiramente, o deputado estadual Manuel Barbosa do Nascimento, Tenente Nascimento, do PSL. Seja bem-vindo, deputado Nascimento. Bom dia a todos aí, né? Já quase no início da tarde, já, né? Bom dia, Mauro, a todos os amigos. Acho que o Frederico deve entrar aí daqui a pouquinho. A Islanda, e a todos aqueles que nos acompanham. Do Gente que Fala, mais uma vez, trazendo em primeira mão as notícias importantes dessa semana, que promete muito aí, né, Mauro? Vamos debatê-los e vamos chegar aqui às nossas opiniões a respeito de cada um desses temas. Também com a gente a consultora de negócios Islanda Barros, sócia e diretora da Ética Soluções Imobiliárias. Islanda, seja bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem? Muito obrigada. Você me escuta? Escuta bem? Escuto, sim. Obrigada. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Também conosco, Dr. Márcio Pérez de Rezende, advogado e especialista em recuperação de crédito para empresas. Dr. Márcio Pérez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Prazer estar com você, com os colegas, os amigos aqui, preparado aí para tentar trazer a melhor contribuição para esse assunto. Vamos lá. Complicado. E ainda compondo a nossa bancada, o deputado estadual Frederico Dávila, do PSL. O deputado Frederico é vice-presidente da AproSoja e ex-diretor da Sociedade Rural Brasileira. Já está conosco, o deputado Frederico? Eu estou aqui, Mauro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Vamos lá ao nosso primeiro tema. Claro, o assunto não poderia deixar de ser, né, a Covid-19. O Brasil registrou o maior número de novos casos e de mortes pela Covid-19 no mundo na última semana. Foram 6.821 mortes e 151 mil novos casos, números que superam até mesmo os dos Estados Unidos. Com isso, mesmo com o baixo número de testes, já são mais de 500 mil de casos confirmados e quase 30 mil mortes. Os números seguem crescendo e a expectativa é de que o mês de junho possa ser ainda pior, tanto para a saúde quanto para a economia. Sim. Doutor Márcio, passando aqui para o seu negócio, para a sua área, recuperação de crédito, de empresas, enfim, o momento está bastante complicado, não? Como é que é a sua avaliação? Boa tarde, Mauro e mais colegas participando. A situação é bem complicada mesmo, né? A gente tem um estudo, por exemplo, da Fiesp, que hoje 50% das empresas tiveram uma queda de 50% do faturamento. No segmento imobiliário, houve uma queda enorme também, que os credores têm que ter uma estratégia bem diferenciada. A saída é a negociação, tentar evitar a judicialização dos contratos, porque a gente entende que o judiciário não vai dar conta de tantas ações, e a negociação extrajudicial eu vejo que é uma saída bem importante para essa situação. Muito
Muito bem, passando aqui. E olha, gente, os pedidos de falência e recuperação judicial aumentaram em abril e devem disparar nos próximos meses. Diante da perspectiva de um forte tombo da economia, especialistas preveem uma avalanche de pedidos e um retorno ao patamar recorde da crise econômica de 2016. E pior, as pequenas empresas serão as mais atingidas. Segundo o Sebrae, de 17 milhões de pequenos negócios no país, 7 milhões procuraram crédito no período. Mais da metade delas, entretanto, não conseguiu dinheiro e 28% ainda estão aguardando a liberação do banco. O que é que tem chegado no seu escritório, doutor Márcio Pérez, em relação à recuperação judicial das pequenas empresas? Eu queria primeiro parabenizar o deputado Tenente Nascimento com relação ao projeto dos tablets. Eu vejo assim, uma situação que veio para ficar, que mesmo depois da pandemia, esse projeto eu acho que é fundamental para os alunos da rede pública, um acesso online, né, com as escolas, bem mais acessível financeiramente do que um notebook ou um laptop. Eu quero parabenizar o deputado e para esse assunto ficar, não só agora na época da pandemia, mas para depois. Eu acho que tem algumas coisas na pandemia que a gente aprende e acabam ficando, né? Parabéns, deputado. Com relação à sua pergunta, Mauro, eu vejo assim, a situação bem complicada nesse momento, né? Eu vejo, por exemplo, a recuperação judicial de empresa, que é um procedimento ordinário da concordata, da antiga concordata. O que a gente verifica é que é uma avalanche de ações que devem ocorrer por aí, em razão dessa pandemia, né? As recuperações judiciais têm que ser analisadas caso a caso. Existe uma pesquisa feita o ano passado que apenas 5%, 5% das empresas que pediram recuperação judicial acabam saindo delas. Eu acho que, então, em razão disso, tem que ter uma análise bem criteriosa sobre a viabilidade de tomar essa providência. Eu entendo que a negociação, e aí é a minha área, a negociação representando o credor, acaba tendo um resultado talvez melhor que o pedido de recuperação judicial. Os credores todos, sejam bancos, sejam empresas, eles não têm interesse nenhum em ver uma empresa quebrar, um cliente quebrar. Eles têm interesse em viabilizar que esse acordo seja feito e trazer esses clientes de volta para a vida, né? E aí cabe ao escritório que atua nessa área atuar com muita sensibilidade, com muita serenidade, escutando o devedor e, junto com ele, construir uma proposta ou estruturar uma proposta e trazer para o credor. Eu acho que essa é a palavra do momento. Eu queria entender, doutor Márcio, qual é o aprendizado para vocês, advogados, nesta área, a cada crise que se sucede e a partir da experiência que vocês ganham em cada uma dessas crises. O que a gente está vivendo hoje é pior? Qual a equivalência em relação, por exemplo, ao que aconteceu em 2008? Na crise de 2008, foi uma crise originada na bolha imobiliária dos Estados Unidos, a quebra do Lehman Brothers, enfim, aquilo foi avassalador para o sistema financeiro. A crise de 2016 aqui, que foi decorrente de uma crise política, por conta do impeachment da ex-presidente Dilma. E agora, uma crise que é sanitária. Então, são 3 momentos diferentes, 3 crises diferentes. Eu vejo, por exemplo, na crise de 2016, que se fala que foi uma crise de crédito fiscal, o escritório, na época, teve um aumento por volta de 30% do número de contratos que foram enviados para o escritório para negociar. Esses 30% correspondem a milhares de contratos.
mas na época o Brasil tinha crédito, tinha crédito. Agora, nesse momento, é uma crise de saúde, tá? É uma situação bem diferente, né? Eu vejo que algumas vão ter que ser analisados, discutidos a situação das empresas por segmentos. Tem segmentos que foram mais atingidos que os outros. Por exemplo, o imobiliário, que a doutora comentou agora, foi um setor bem afetado por essa crise. Os bancos estão analisando caso a caso. Esse setor tem uma características próprias, como escritura, registro, redação, etc. Vestuário foi um segmento bem atingido, turismo, restaurantes, indústria, setor aéreo, enfim, assim, nesse momento, o bom escritório que representa os escritores, eles têm que analisar cada segmento, qual o atingimento que eles foram atingidos por essa crise e negociar em cima de cada um. Importante. Eu quero só fazer uma observação ao Márcio, quando o Márcio fez aí, acrescentando que o governo federal criou o Pronamp para o fortalecimento de pequenos negócios, até 15 bilhões em linha de crédito especial para as pequenas empresas. E 2,8 bilhões já foram aprovados em linha de crédito emergencial no BNDES até agora, para essas empresas para socorro. Então, o Márcio, aí eu fiquei muito importante essas informações que ele nos passou. Realmente, a quebradeira vai acontecer, mas nós temos que focar e ver ações importantes, como foi feito essas ações do governo federal, para beneficiar e para ajudar esses micros e pequenos empresários que estão quebrando, que está acontecendo, porque nós vamos ter um problema muito sério a partir da pandemia. Os problemas virão pós-pandemia. Essa é a preocupação do governo federal. Quanto a essa questão desses movimentos, são movimentos nossa audiência, essa vem do Facebook, o agradecimento a todos que estão acompanhando a gente pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e pelas redes sociais, enviando aqui os questionamentos aqui para os nossos entrevistados. O Paulo Brasil Correia de Mello pergunta para você, Márcio, sua expectativa sobre eventuais remédios jurídicos que poderiam ser adotados, tendo em vista a possibilidade de várias empresas estarem sujeitas à falência e, no melhor dos casos, recuperação judicial. Queria mandar um abraço para o Dr. Paulo Brasil, meu amigo. Eu vou ficar um pouco em cima das recuperações judiciais, que a perspectiva é um aumento absurdo. Para vocês terem uma ideia, em 2016, na crise de 2016, onde o PIB foi mais ou menos 3% negativo, nós tivemos o pico das recuperações judiciais. Agora se visualiza um PIB negativo de 5, 6, chega até 10. Imagina a quantidade de recuperações judiciais que devem ser ajuizadas, né? Eu peço para terem o máximo cuidado com esse assunto. Eu tenho reservas com relação à recuperação judicial. Existe uma pesquisa que foi feita ano passado que apenas 3 ou 5% das empresas que pediram recuperação judicial efetivamente saem delas. Eu acho, para mim, que a negociação com cada credor, com cada devedor, deve ter um resultado melhor que a recuperação judicial. Eu acho que essa é a resposta que eu posso dizer para o Paulo Brasil. Então, nesse sentido, câmaras de conciliação é que poderiam ajudar nesse momento. É um questionamento também do Paulo Brasil, que é economista, né? Ele diz aqui que é economista. Exatamente. Ou câmaras de mediação, ou a negociação com os escritórios de cada credor, mas a saída é a negociação extrajudicial. Eu não vejo como a judicialização dos contratos, o judiciário não vai dar conta. Não vai dar conta, e a saída é a negociação extrajudicial. Pessoal, programa Mauro, Gente que Fala... Mauro,
Pode falar, deputado. Me permite só um complemento aí. O que o Márcio está dizendo não é só nas empresas imobiliárias, em todos os setores. A extrajudicial tem que haver entendimento entre as partes, na escola, no aluguel, nas pequenas empresas. Tem que haver entendimento de ambas as partes, porque é extrajudicial. Judicializar não vai resolver e só vai complicar. Então, Márcio, é exatamente isso. Extrajudicial é o caminho para que nós pudéssemos, para que nós venhamos a poder sair dessa crise com o mínimo possível e de sabedoria. Perfeito, deputado, concordo. Olha, eu quero pedir agora a finalização de cada um de vocês, 12h57, falta pouco tempo aqui para o nosso encerramento. Aproveitar que o senhor está com a palavra, deputado Tenente Nascimento, qual a sua mensagem em relação aos nossos temas debatidos, a sua despedida? É exatamente isso, que haja entendimento, que haja diálogo, que haja conversa. Nós só vamos sair se tiver o diálogo e o entendimento entre as partes, o professor, o aluno, o pai, a escola, a imobiliária, o inquilino, o proprietário, enfim, as empresas também, que haja o diálogo entre as partes para que nós venhamos juntos sair e vencer esta crise mais uma vez. O nosso país é bom, o nosso país é maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, então estamos todos juntos, focados para que venhamos vencer mais uma vez essa crise. Muito obrigado. Mas foi um prazer conhecer, e deputado Dávila, a Islândia, enfim. Mauro, mais uma vez, muito obrigado aos ouvintes aí da Gente que Fala. Obrigado. Rapidinho, doutor Márcio. Pois não. Nós estamos tendo aí nessa situação dois problemas. Um econômico, que é a queda do faturamento e muitas vezes zerado o faturamento das empresas. E o outro é financeiro, que são as dívidas e obrigações dela que permanecem, independente da queda do faturamento. O que ocorre? O que vai ocorrer? O desaparecimento de muitas empresas, em razão de falência, sim, que nós não podemos deixar que isso ocorra, porque nós vamos precisar delas quando o mercado reaquecer, e um aumento desproporcional da judicialização dos contratos. O judiciário não vai dar conta. E aí, nesse momento, eu vejo que a negociação extrajudicial em todos os segmentos é a saída para essa situação. Muito obrigado pela presença de todos. E é justamente isso, deputado Frederico Dávila. É esse panorama que a gente se propõe a fazer aqui todos os dias para ajudar na formação de opinião do nosso público, considerando todos os pontos de vista apresentados aqui diariamente. Muito obrigado ao deputado estadual Frederico Dávila, ao deputado estadual Tenente Nascimento, à consultora de negócios Islândia Barros e o advogado doutor Márcio Pérez de Rezende. Nosso tempo já está estourado, não consigo fazer aqui a nossa ficha técnica, apenas agradecer a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau, até amanhã.